Você aí, não vai mentir, tá? Quanto tempo você fica por dia na internet? Pensa aí agora. O Brasil é o segundo no ranking mundial de conexão, com cerca de 9 horas diárias de uso. Conhecendo alguns colegas meus aqui da Ubra TV, isso é pouco, tá? Por isso é fundamental ter cuidados no uso da internet, seja via smartphone, computadores tradicionais, tablets, notebooks, entre outras coisas. Até mesmo a televisão é smart hoje em dia, né? Hoje é o dia da internet segura. Com a gente, o ex-chefe de polícia e especialista em segurança digital, o delegado Emerson Vendet. Seja bem-vindo, delegado. Eu que agradeço o convite de voltar aqui no teu programa. Bom, e você, se tem alguma dúvida, pode mandar para a gente pelo WhatsApp 99588-2374, mande a sua pergunta. Bom, para a gente começar, né, só no período de um ano, até agosto de 2019, pelo menos 12 milhões de brasileiros, 46% do total de usuários, tinham sofrido algum tipo de golpe financeiro na internet. E aí é só você lembrar de algum familiar, sua mãe, sua tia, enfim. Pesquisa, esses dados são da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e o Serviço de Proteção de Crédito, o SPC Brasil. Dá para dizer que hoje a internet é um dos ambientes em que mais os criminosos atuam, naquilo que a gente imaginava dos crimes comuns, como bater carteira, entre outras coisas. Hoje, os criminosos optaram por essa nova modalidade via internet, via WhatsApp, por exemplo? É um meio mais fácil hoje para o criminoso justamente atuar, né? Porque ele tem a lógica da anonimicidade, que não é uma lógica igual à impunidade, até porque o fato dele se esconder atrás de um dispositivo, de um computador, não quer dizer necessariamente que ele não vá eventualmente sofrer uma investigação, uma punição. Mas a internet facilita bastante a atividade do criminoso na busca de informação. Todos nós colocamos informações das mais variadas no contexto digital e isso é usado naturalmente porque o criminoso ele utiliza a oportunidade para fins de fazer o ludibril e ter vantagem econômica indevida, né? E o fato de ter tentativas ou de conseguir são parâmetros diferentes, sabe? Claro. Até porque o criminoso digital, ele joga uma isca, ele joga sementes por todo o espaço digital e se ele conseguir colher ali 1%, 3%, que é a média que os técnicos falam de pessoas que acabam caindo nessas iscas digitais, ele vai ter um lucro financeiro bastante grande. Tanto é que os bancos também, né, têm hoje o grande percentual de prejuízo na questão de fraudes são em relação às fraudes eletrônicas, seja no cartão de débito, no cartão de crédito, até mesmo em contas correntes, né? Ou seja, esse é o principal vetor, muito mais do que a questão de assaltos a bancos, por exemplo. O brasileiro é um dos que mais fica conectado e a gente passou os números ali. Atrás apenas dos filipinos, muita gente pode imaginar americanos, por exemplo, europeus, mas enfim. O brasileiro, de maneira geral, ele costuma dar atenção à segurança da internet e aqui dois aspectos, porque na tua fala, delegado, eu percebi que a gente pode ter atuação de criminosos das mais variadas formas, tanto nos golpes, por exemplo, pelo WhatsApp, enfim, mas tu disseste, a gente posta dados sobre a nossa vida, as piscinas que a gente frequenta, a praia, vai ostentando. E isso também, de certa forma, acaba dando informações para criminosos que estão, por exemplo, nem tão livres, estão presos, por exemplo, e têm acesso à internet. O brasileiro costuma dar atenção à segurança da internet em todos os sentidos? Eu diria que sim. Até pela pesquisa que eu fiz de mestrado, que resultou num livro publicado em 2017, justamente no sentido, foram mais de 1.000 pessoas que responderam essa pesquisa, em torno de 85% sabe dos riscos que tem, né? Ou seja, conhece o potencial da internet, sabe que tem riscos, então por isso costuma trabalhar a sua, vamos dizer assim, a sua navegação para fazer o processo de compensação do risco. O risco é algo objetivo, né? Que eu vou acessar tal rede social, vou postar tal informação, mas isso vai me compensar de alguma forma. Ou seja, eu vou ter um ganho em termos de relacionamento, vou ter um ganho em termos financeiros,
E ele coloca a questão da possibilidade de vir a ser vítima de fraude também como uma situação de risco. Então, sim, eu acredito que o brasileiro tem a noção desse aspecto, ao mesmo tempo que ele se apoia totalmente na lei, né? Ou seja, para garantir uma segurança. Na mesma pesquisa, 92% dos brasileiros entendiam que havia necessidade de ter algum tipo de regulação. Vejamos bem, isso era logo em seguida a edição do Marco Civil da Internet, instituindo direitos e deveres na internet, e um pouquinho antes da Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje, talvez isso poderia mudar um pouquinho o parâmetro, reduzir um pouco mais, mas a sensação das pessoas é que não tem tipo penal, ou seja, não tem um artigo de lei prevendo a questão de determinados crimes. Mas em 2018 nós tivemos a questão em relação à pornografia de vingança, ou seja, uma regulação penal em relação a isso. Tivemos recentemente, em 2019, a possibilidade de alguém responder por denunciação caluniosa em relação aos fake news, principalmente em relação à questão eleitoral. Sim. Ou seja, nós tivemos um processo de normatização em relação à internet bastante grande nesses últimos anos. Ou seja, justamente com essa demanda social, a questão da proteção à mulher, a intimidade da mulher levou, por exemplo, a essa questão da criminalização e da não violação da intimidade com a utilização das mídias sociais, né? Mas mesmo de forma consciente, mesmo sabendo dos riscos, quais os erros mais comuns que o brasileiro costuma cometer na internet? Os mais básicos, né? O que a gente costuma dizer, se você quiser fazer segurança na internet ou navegar com segurança, tem que trabalhar o óbvio, né? Ter uma senha segura com pelo menos 8 dígitos, letras, números, caracteres especiais, né? Não usar a mesma senha para vários tipos de serviço. Se não souber decorar, pode utilizar, hoje tem ferramentas para gravar os tipos de senha, inclusive ferramentas que geram senha para cada um dos serviços e fazem um login automático. Ou seja, utilizar essas possibilidades. E na maioria dos serviços hoje, e aí eu cito os principais, Google, os da Apple, o próprio Facebook, o WhatsApp, Twitter, tantos outros, tem o chamado duplo fator de autenticação, ou seja, uma espécie de contrassenha. Você coloca a senha e ele emite um pedido de autenticação para algum outro meio, ou um e-mail, ou um telefone, ou seja, ou um aplicativo que o Google tem um processo de autenticação através de um aplicativo que você diz sim, fui eu que acessei aquele máquina. Computador. Claro. E isso é extremamente importante, principalmente para evitar os golpes mais comuns agora que nós temos na questão do WhatsApp, né? Porque a pessoa até pode fazer o ludibrio para conseguir aquele fator, o código de acesso ao WhatsApp, mas se ele não tiver o duplo fator lá, o código do duplo fator, ele não vai conseguir acessar o WhatsApp da pessoa. No caso, por exemplo, hoje cada vez mais as pessoas acessam a internet pelo celular, né? Pelo dispositivo móvel, enfim. Nesse caso, a biometria, boa parte dos celulares hoje trabalham com biometria. É uma boa saída, os bancos também oferecem. E já aproveito falando sobre bancos, se é possível reaver valores roubados por cybercrimes. Eu diria que sim, hoje a questão da biometria é bastante segura, principalmente na questão da digital. Sim. Né? Nada impede, por exemplo, de quem utiliza o rosto, né? Que não necessariamente o globo ocular, de você estar dormindo, alguém pegar lá e passar, fazer a autenticação para poder desbloquear, né? Então não é totalmente seguro, o que não impede também da pessoa eventualmente conseguir pegar teu dedo e colocar para desbloquear o telefone. Mas são meios mais seguros de trabalhar. Em relação a outra pergunta, é claro que isso parte de uma lógica dos bancos, né? Os bancos, para devolver um valor, né, subtraído numa fraude eletrônica, eles geralmente fazem um processo que eles chamam de contestação. Ou seja, a pessoa faz uma reclamação no banco dizendo que foi vítima de fraude, eles fazem a verificação, se confirmado, eles fazem a devolução do valor. Em regra, isso tem sido a regra, a devolução.
mas tem alguns casos em que a vítima, se persistir, tem de buscar um advogado e buscar uma ação civil em juízo, né? No caso dos pais, né, os menores têm acesso à internet, muitas vezes os pais iniciam o processo de operação, ligam o computador ou o tablet e deixam na mão das crianças. Sim. Mas é muito difícil estar 24 horas em cima ou conectado. Hoje já existe algum tipo de ferramenta que possa trazer mais seguranças ou procedimentos? Tem várias ferramentas, né? Inclusive algumas de antivírus também vêm com algo anexo, como alguma ferramenta anexa que permite aos pais o monitoramento, né, dos filhos. Aliás, é obrigação dos pais acompanhar, porque o nosso Código Civil brasileiro, ele diz lá que tem uma responsabilidade objetiva dos pais em relação aos filhos, assim como do empregador em relação aos empregados. Então, tudo que acontece tem uma responsabilização objetiva que obriga os pais a ter um acompanhamento dos filhos no contexto da internet, não só online, mas também a conversa no ambiente físico, justamente para acompanhar o que está acontecendo, ter os principais cuidados. Para crianças menores, também tem formas de configurar a máquina para determinados horários, ou seja, existe ferramenta hoje para tudo, é só uma questão de dar uma pesquisadinha ali no nossos buscadores da internet para justamente verificar e testar qual a ferramenta mais adequada para o ambiente familiar, para aquilo que os pais estão procurando, porque cada família é diferente, então acho que tem ferramentas variadas que permitem essa busca. Para finalizar, delegado, dicas e orientações gerais para a gente ter mais segurança na internet, especialmente nesse dia de hoje. O básico é naturalmente ter atenção, né? Eu acho que o principal, vou me centrar num aspecto principal em relação à questão, por exemplo, de comércio eletrônico. Compra e venda na internet, né? Tem que ter todo um cuidado em relação a isso. Principalmente em relação a sites classificados, aqueles que ofertam no Facebook, do mercado do Facebook, o LX, classificados.com, todos esses sites é importante dar uma verificada na questão de quem está vendendo o produto, de pesquisar informações daquela pessoa, de empresas. Se for uma empresa nova no ambiente da internet, também pesquisar informações. Tem um site que é muito famoso e que geralmente traz informações sobre os tipos de negociação e se já teve algum problema, que é o site Reclame Aqui. Sim. reclameaqui.com.br. Então, geralmente se coloca ali o nome da empresa, coloca no nome do lado Reclame Aqui, já vai aparecer alguma informação apta a levar a credibilidade ou não para a compra. É importante fazer esse tipo de pesquisa e não ir no preço mais baixo necessariamente, porque pode ser sinônimo de golpe. Pois é. Aí lembro da minha mãe querida. O barato às vezes sai caro. Delegado Emerson Vendet, especialista em direito digital, seja sempre bem-vindo. Obrigado pelas dicas, né? E um feliz dia da internet segura. Afinal de contas, todo mundo precisa de internet hoje em dia. Com certeza, praticamente 90% da população nacional tem e usa a internet, então nós precisamos usá-la com segurança. Mais uma vez, obrigado. Até o próximo encontro.